Olá, eu sou a Bela e hoje eu vim fazer um resumão de Sweet Home porque no dia 1º de dezembro, depois de praticamente 3 anos, vai ser lançado finalmente a segunda temporada. E eu tava revendo a primeira pra poder fazer esse vídeo, e depois de tanto tempo eu tive a sensação como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, porque eu só me lembrava de acontecimentos bem pontuais da história. Então, sem mais delongas, vamos ao resumo. Sweet Home se passa em sua maior parte na Casa Verde, que é um prédio residencial que, apesar de ficar num bairro pobre e afastado de Seul, ainda assim tem um monte de coisas dentro dele, como mercadinho, creche e enfim, o céu é o limite. Começando pelos personagens principais que não estão no térreo desde o início do dorama, nós temos o Hyun-soo, que tá ali no final da sua adolescência e tem uma mochilinha, um monitor e um sonho. Ele é o mais novo residente desse prédio e ele acabou ali depois que toda a família, os pais e a irmã morreram num acidente de carro e deixaram pouco dinheiro para que ele pudesse continuar sobrevivendo. Ele é um personagem depressivo que sofreu muito bullying, não tem muita perspectiva de vida, tanto que em um dado momento do dorama, ele acaba marcando no celular dele o dia que ele vai se matar. A Jisoo é a vizinha barulhenta que vive de música e sonha em fazer sucesso. Ela tem um violão que foi deixado pelo que até onde eu me lembro era o irmão dela que acabou se matando. Mas no My Drama List está que foi o namorado, então eu não sei se eu confio na minha memória de peixinho dourado ou se eu confio no My Drama List, então deixem aí nos comentários quem tem certeza se era o irmão ou o namorado dela. Temos também o nosso samurai cristão, Jae-hyun, e é aqui que a minha língua começa a se enrolar, porque eu não sei muito bem pronunciar coreano, então isso daqui vai sair como Deus quiser. E por falar em Deus, ele é aquele personagem que encontrou Jesus na vida dele pra poder superar o vício na bebida, então ele tem bem aquela vibe de sair espalhando a palavra do Senhor por onde ele passa. Do Shiki, que é um militar aposentado por ter ficado paraplégico, mas que tem habilidades incríveis de construir armas e dar upgrades em tudo que ele toca pra poder lutar contra os monstros. A Myung-suk, que foi uma mãe que perdeu a filha num acidente em que ela se descuidou do carrinho e ele acabou sendo atropelado por um ônibus ou um caminhão. E desde então ela não conseguiu aceitar essa realidade e age como se a filha ainda estivesse viva, mesmo que no fundo ela saiba a verdade. Temos também duas crianças que foram salvas pelo Hyun-soo depois que ele vê o pai delas morrendo pela janela, que é a Soo-yeon e o Yong-soo. Mais pra frente na história surge o Gi-seop, que também é um militar aposentado, mas que tá com os seus dias contados por conta da saúde debilitada. E ele tá junto com a cuidadora dele, que é a Yuri, que é bem doce e corajosa, mas que infelizmente tem um problema de asma que no meio do apocalipse tem tudo pra dar errado. E depois nós temos o Gangster, que não é exatamente o Gangster, mas é o Sang-wook, que é meio que um assassino de aluguel, mas também não exatamente. Ele acaba aceitando o trabalho de matar um psicopata que sequestrava e matava crianças, entre outras coisas desprezíveis. Isso porque o pai de uma das crianças implora pra ele, já que o infeliz saiu impune, e isso faz com que o Sang-wook ele relembre de coisas que aconteceram com ele e que fizeram com que parte do corpo dele tivesse saído queimado. O psicopata em questão é o Yoon-jae, que até tenta enganar os outros moradores, fingindo que ele é uma boa pessoa, mas ainda assim ele acaba sendo morto pelo Sang-wook. Também temos aí uma que é uma bailarina, mas que segundo ela mesma não tem muito talento. E ela acaba carregando uma grande culpa, já que depois da morte dos pais, quem ficou responsável por ela foi o irmão mais velho, Eun-hyuk. Juro. Só ignorem a minha pronúncia. Os dois a princípio não se dão bem, especialmente a Eun-woo, que tem uma personalidade bem reativa e defensiva, e ela também ataca antes mesmo que ela possa ser atacada. Enquanto o Hyuk é muito mais calado, introvertido, calculista, e que se não fosse por ele mantendo a ordem e regras, provavelmente todos os personagens teriam ido de base logo no primeiro episódio. E ele também, junto com os outros moradores, é um dos primeiros a chegar no térreo quando o apocalipse começa. E dos que estão no térreo e que são realmente relevantes para além deles, nós temos a Ikkyun, que é uma bombeira que, ironicamente, teve um noivo que morreu num incêndio muito suspeito. Só que ela nunca chegou a encontrar o corpo dele, e isso foi pouco tempo antes de todo o apocalipse começar. E ela descobre logo cedo no dorama que o noivo dela não está assim tão morto quanto ela pensava, porque ela recebe uma ligação dele, e eventualmente ela acaba indo procurar o paradeiro do dito cujo. Pra esses nós temos o Seo-kyun, que é o senhor dono do mercadinho, e provavelmente o personagem mais insuportável que nós temos, porque ele abusa da esposa Soo-young. E porque ele é insuportável mesmo. A Jin-young, que é uma ex-rica que não aceitou que ficou falida e ela quer desesperadamente sair do prédio para poder encontrar a filha. A Hye-in, que tem a cachorrinha mais icônica deste dorama e que ainda acabou viva no final. O Seung-won, que é um concurseiro tristemente desempregado e desesperado. O Byung-gi, que fala mais do que faz. O Soo-ung, que é um jovem soldado. O Jae-hwan, que é sempre aquele personagem sem noção que precisa existir porque ele é extremamente egoísta e esquece do resto. E a Ji-eun, que é uma personagem tão calada que você até esquece que ela
acaba existindo ali. E agora, no início do apocalipse, o Hyun-soo já quase fica com Deus, com uma menina que aparece na porta do apartamento dele, agindo igual uma doida, porque ela tá com fome e ele acaba sendo salvo pelo Sang-wook. Aliás, não apenas o Hyun-soo, mas como a Jisoo e a Yeon-woo também. Tanto que ele e a Yeon-woo são os primeiros a descerem para o térreo e o Sang-wook acaba sendo preso pelos outros moradores porque ele foi mordido por um dos monstros. O que também não dura muito porque logo ele consegue fugir. A Jisoo já se junta com o Jae-hyun para ajudar outros moradores e é quando eles encontram o Yoon-jae completamente enrolado pela fita verde. Mas eles não ficam muito tempo juntos, embora a Jisoo e o Jae-hyun eles notem a vibe super estranha e suspeita dele. O Hyun-soo, que acabou sozinho no apartamento dele, começa a ter sintomas de infectado, sem saber muito o que tá acontecendo e acaba lendo num blog que aquilo pode ser uma maldição. Esse mesmo blog é visto pelo Hyuk, que tá tentando manter a ordem ali no térreo porque tá todo mundo consumido pelo medo. O Hyun-soo vai salvar as crianças com a ajuda do Do-shik, que transforma o cabo de esfregão e a faquinha que ele tem em algo mais útil para lutar contra os monstros e dar choque. E é nessa cena também que a gente descobre que quando eles fazem uma ligação pelo celular e deixam essa ligação em espera, eles conseguem ouvir quando os monstros estão se aproximando por conta de uma interferência. Nesse processo de salvar a criança, o Hyun-soo também recebe a ajuda da Jisoo, do Jae-hyun e da Myung-suk, que também está infectada. Eles lutam contra um monstro que mais parece um titã que fica gritando proteína, mas tudo acaba bem, eles acabam todo mundo indo pro apartamento do Do-shik. No térreo, depois da Kyung ter quase morrido para poder restaurar a energia, eles estão reunidos assistindo TV, que é quando o presidente do país aparece e acaba se transformando e sendo morto por soldados. E isso tudo ao vivo. O dono do mercadinho começa a se recusar a dividir a comida com os outros, o que abre uma brecha para o psicopata que desceu pro térreo dividir a comida com os outros moradores e tentar formar um vínculo com eles. Enquanto tá todo mundo distraído com isso, a Jin-yoki, que tá vendo que a filha está próxima do prédio por conta do GPS, acaba se aproveitando para abrir a porta. O que acaba ocasionando tanto na morte da filha dela, quanto na do Sung-yoon, que era o militar que tava ali, que acaba indo ajudar. O evento é bem traumático e o Yeon-hyuk, que ficou impedindo ela de ir ajudar a filha, acaba se sentindo muito culpado por isso até o final do dorama. O Hyun-soo, o Jae-hyun e a Jisoo decidem sair do apartamento do Do-shik pra ver se conseguem encontrar outras pessoas, mas isso também não dura muito. O Hyun-soo é atingido por um monstro super veloz e acaba recebendo uma passagem só de ida lá pro térreo. Mas ele não morre porque ele tá infectado, ele só traumatiza mesmo a Yeon-won, que presenciou toda a cena. Isso gera todo um tumulto com os moradores do térreo, que acabam fazendo uma votação pra ver se eles devem expulsar o Hyun-soo ou deixar ele ficar. Só que essa votação acaba em empate e o dono do mercadinho começa a surtar por conta disso, só que em poucos segundos ele também começa a ter sintomas de infectado, quando ele começa a ter uma hemorragia nasal, mostrando que o karma ele pode ser sim instantâneo. No final, o Hyun-soo, o dono do mercadinho, e o psicopata acabam todos presos juntos, isso porque o Yoon-jae tava fugindo do Sang-wook, que tava atrás dele com sangue nos olhos. E vendo que o Hyun-soo conseguia se recuperar praticamente de qualquer machucado, mas que ele também poderia se transformar a qualquer momento, então ele era uma bomba relógio, o Yeon-hyuk então decide usar ele para ir resgatar o Do-shik e o Sang-wook acaba indo junto. Enquanto isso, o Do-shik descobre que a Myung-suk acaba se transformando completamente em um monstro, mas que ela não machuca ninguém, o que abre então precedentes para que monstros que não sejam agressivos existam. Mas quem não gostou da atitude do Yeon-hyuk de ter mandado o Hyun-soo lá pra cima foi a Kyung, que no meio desse tumulto de ainda estar suspeitando que o noivo dela tá vivo, também descobre que ela tá grávida. E para além disso, quando ela vai confrontar o Yeon-hyuk, ela descobre que o blog que ele estava lendo lá no início foi na verdade escrito pelo noivo dela. Mas ainda assim a missão do Hyun-soo acaba bem, no final todos os personagens estão finalmente reunidos no térreo. E o Sang-wook também volta com sangue nos olhos porque ele descobriu todas as evidências do psicopata e acaba matando ele, dando ele de comida pros monstros. Nesse processo ele recupera o corpo da Jin-yoki e do soldado, então todo mundo acaba vendo que ele não é uma pessoa tão ruim assim, mas eles ainda têm medo dele. Depois disso, a primeira a apresentar os sintomas de infecção, que é a hemorragia nasal, é a Jisoo. Mas os moradores agora já estão muito mais bem preparados com armadilhas para pegar monstros. E também cada um agora tem o seu papel, uns ficam servindo comida, o Hyun-soo vai lá pra cima para pegar coisas a pedido dos outros moradores. E nesse meio tempo, o dono do mercadinho acaba se transformando numa versão bizarra do Capitão Caverna. E é a esposa dele que acaba matando ele depois dele descaradamente ainda pedir desculpa pra ela. E aí Kyung decide finalmente ir atrás do noivo dela depois que as coisas deram uma acalmada e descobre que ele realmente não está tão morto assim, porque ele também estava infectado. Só que ele fazia parte da categoria especial de infectados que não se transformaram em monstros depois de 20 dias. E os militares acabam pegando ela e fazendo um acordo, já que ela diz que ela conhece o infectado que também está nesse estado. Então eles soltam ela na condição que ela ligue um aparelhinho que mostra a localização assim que ela chegar no lugar onde está esse tal infectado, que na verdade é o Hyun-soo.
Ela volta pra Casa Verde com um caminhão de modelo, já que tá tudo completamente em crise. Já que a água acabou, a Jisoo tá com apendicite e o Eun-Ryuk, ele precisou fazer uma cirurgia de emergência nela. Mas como eles não tinham anestesia e praticamente nenhum medicamento pra poder realizar essa cirurgia, um grupo precisa ir lá fora pra buscar esse medicamento num carrinho que eles quase morreram pra poder resgatar. Isso porque eles tiveram que limpar a garagem de todos os monstros que estavam lá. E mesmo depois do Chique ter reforçado o carro, eles não duram 3 segundos lá fora. O titã da proteína que tinha caído do prédio depois de ter sido enganado pelo Jae-hyun estava triplamente maior. Então ele manda o carro pelos ares e o Hyun-soo, o Seop, a Yuri e o Sang-woo sobrevivem por pura sorte. É graças a Ik-young que eles conseguem lutar contra esse monstro, na verdade é graças ao carro de bombeiro que fez milagres, né? Porque é assim também que eles conseguem recuperar a água, a cirurgia acaba bem também por um milagre, mas como o país nunca foi uma opção, um momento de alegria dura pouco quando um soldado desertor invade a Casa Verde. Ele é extremamente suspeito e não demora muito para os moradores descobrirem que, na verdade, existem coisas muito piores do que só os monstros lá fora. O Hyun-soo e o Sang-woo vão então de elevador lá pro terraço para poder tirar a faixa de SOS que eles tinham colocado anteriormente, só que nisso eles acabam se descuidando e então um monstro desce pelo elevador até o térreo. E era um monstro que ninguém esperava porque era o zelador barra porteiro com uma máquina de cortar grama, e quem acaba lutando com ele é o Jae-hyun. E ele tem uma das mortes mais tristes depois dele ter sido declarado pra Jisoo e acabar morrendo queimado junto com o zelador na frente de todos os outros moradores. Eles não têm muito tempo pra ficar de luto porque logo em seguida chega um grupo de delinquentes na Casa Verde à procura daquele soldado fugitivo que era extremamente suspeito. E eles também estavam carregando uma mala misteriosa que eles não conseguiram abrir, então a gente também não sabe o conteúdo que tem dentro dela. E o líder deles acaba matando a Sun Young-gi, que também estava apresentando sintomas de estar se transformando. E ainda assim ela ressurge depois já se transformando em monstro e é o Hyun-soo que entra na frente dela para poder salvar todos os outros moradores. Só que como ele se recupera dos ferimentos, o líder acaba percebendo que ele também está infectado. E como o líder também é daqueles vilões que gosta muito de aparecer e é extremamente arrogante e acha que é invencível, ele leva o Hyun-soo para o terraço junto com outros soldados. Isso sem saber que no grupo dele tinha um monstro pior ainda. E esse é o Eun-myung, que é um infectado especial. Ele é bem tranquilo, mas ele também tem uma vibe meio de doido e de que se acha melhor do que todo mundo por conta disso. Ele acaba deixando só um dos delinquentes vivos e é também nesse momento que ele tá conversando com o Hyun-soo e contando pra ele sobre o que é ser um infectado especial e sobre a história dele, que começa a cair um monte de panfleto do céu. Não do céu literalmente, mas de helicóptero. E nesse panfleto vermelho dizia que se eles denunciassem qualquer tipo de infectado especial, eles receberiam proteção e comida e todas essas coisas dos militares. Isso acaba deixando os moradores meio divididos e também meio desconfiados. E é claro que alguém ia acabar fazendo alguma burrice e esse papel é o do Jae-hyun, que descobre que a Ik-young estava carregando aquele dispositivo para mostrar a localização dela para os soldados e ele então toma uma decisão burra de apertar. Então é claro que logo o prédio inteiro tá rodeado de militares. E por alguma razão começa a nevar mesmo que seja setembro, e setembro é verão lá na Coreia do Sul. Então será que tem alguma coisa do clima ligado também à transformação dos monstros? O Myung-gi, que é claro que não era nem um pouco confiável, porque ele é completamente doido e tal, completamente obcecado também pelo Hyun-soo, acaba tentando matar os outros moradores. E no meio disso tudo, a Yuri, que começa a ter um ataque de asma e provavelmente também um ataque de pânico, porque ela tinha matado o homem que tinha tentado abusar dela e da Jisoo. O Sang-woo, que vai tentar salvar ela e leva ela pra fora do prédio pra poder tentar conseguir uma das bombinhas de ar pra ela, acaba morrendo junto com ela. No meio de toda essa confusão também tem outros dois moradores que apareciam muito pouco que também acabam indo com Deus. O Hyun-soo consegue salvar os outros quando ele se deixa transformar e acaba atacando o Myung. Ainda assim, esse ser, mesmo depois de atacado, ele tem uma habilidade de se transformar numa gosminha e acabar entrando dentro de um outro corpo, mesmo que aparentemente seja um carro. Então ele provavelmente ainda está vivo. E quem impede o Hyun-soo de enlouquecer e matar todos os outros é o do Chique, que também já estava se transformando. Ele acaba abraçando o Hyun-soo, que não percebe que estava atacando ele, e tem a outra morte mais trágica desse dorama. E agora os moradores precisam fugir porque o prédio está rodeado por militares, então eles fogem por um túnel que o Gi-seop tinha encontrado antes de morrer. O único que teve uma morte tranquila porque ele morreu dormindo. O Hyun, que é um dos únicos moradores sobreviventes que fica pra trás porque ele também já estava infectado e ele prefere morrer durante a explosão do prédio. E o grupo de sobreviventes acaba encontrando os militares no final do túnel porque o Jae-hyun ainda tá com aquele negocinho de GPS de localização. E é assim que os militares se dão conta de que a Ik-young não
honrou com a parte dela do combinado. Mas ainda assim, ela tava com a maletinha que ninguém tinha conseguido abrir e ela então reaparece na frente dos outros moradores vestido com a mesma roupa dos outros militares. É nesse momento que ela se despede porque eles vão seguir caminhos separados. E o Hyun-suk também tinha ficado pra trás pra poder segurar os militares para os outros moradores poderem fugir, acaba recebendo um monte de tiro, mas como ele é um infectado especial, ele não morreu. Então ele acorda num carro com o Sang-wook, que agora não está com o rosto queimado. E é assim que termina a primeira temporada. E agora que nós relembramos os pontos mais importantes, deixe aqui nos comentários se vocês estão ansiosos, o que vocês estão esperando pra essa segunda temporada. Também me siga nas outras redes sociais. Não vejo a hora de assistir a nova temporada, então eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!